Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a este painel, onde nós vamos tratar do cenário atual dos preços dos insumos da construção civil. Esse painel ele vai ser moderado por mim. Meu nome é Ieda Vasconcelos, sou economista da CEBIC, pelo Renato Michel, que ele é vice-presidente da CEBIC e presidente do Sinduscon de Minas. Nós vamos contar aqui também com o Guise, presidente da Coopercon de Santa Catarina, e com também o Davi Fratel, que é do Sinduscon São Paulo, que vai nos ajudar também nesse debate. Mas antes, nós vamos passar a palavra para Cíntia Tertuliano. Ela é engenheira com especialização em controladoria e planejamento de obras. Ela tem experiência de 13 anos no mercado de construção e também é graduada em finanças corporativas e gestão de negócios. Ela atua como head de produtos da Senior Sistemas, a qual agradecemos o patrocínio, viu, Cíntia? Com foco na gestão estratégica de produto, conectando as necessidades organizacionais do mercado. Vamos falar um pouquinho sobre a Senior, que está presente em todo o território brasileiro e na América Latina. É referência em tecnologia para gestão. A companhia tem um dos mais completos portfólios para alta performance, oferecendo soluções em gestão empresarial, logística, construção, gestão de pessoas, relacionamento com clientes e gestão de acesso à segurança. A Cíntia ela vai fazer uma breve apresentação da Senior e, em seguida, ela vai falar sobre o portfólio dos produtos com foco para a construção civil. E, logo em seguida, daqui 10 minutos, a gente já começa abordando aí o cenário dos preços dos insumos. Nós vamos primeiro fazer uma apresentação rápida, posicionando como que nós chegamos nesse cenário hoje, depois de passar aí por uma elevação muito forte desde o início da pandemia. Vamos trazer isso e depois vamos aí debater e, inclusive, traçar expectativas para esse mercado. Cíntia, por favor, então. Antes disso, Renato, vou passar a palavra para o Renato. Boa tarde a todos. Apenas para dar as boas-vindas, agradecer a presença de todos e convidar a Cíntia para fazer a apresentação. Cíntia, é melhor a gente descer? Vai passar alguma coisa aqui ou não? Vamos, a gente vai passar a apresentação. Vocês que sabem. Eu prefiro falar em pé, pode ser? Sentada é estranha. Bom, boa tarde a todos, pessoal. Sejam bem-vindos à Sala Senior. Hoje a gente está representando a Senior Construção e é um prazer estar aqui nesse evento, o ENIC, né? E a FECOM, que é o maior evento da América Latina e voltado para o nosso segmento. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje, o painel aqui, nesse momento, a gente vai falar sobre o impacto do aumento de preços dos materiais no custo da construção. E a Senior Construção não queria deixar de dar uma pequena contribuição, tá, Ieda? 10 minutinhos aqui para a gente mostrar para vocês o que a gente tem de tecnologia voltado para essa área de gestão de compras dentro das construtoras e incorporadoras. Mas antes eu vou me apresentar, a Ieda falou tão bem de mim que eu fiquei até... um currículo ficou bom, viu? Bom, meu nome é Cíntia, eu sou head de produto da Senior Construção. Estou na área de tecnologia há 2 anos, mas a minha formação é em engenharia civil e trabalhei por mais de 13 anos dentro de uma construtora e uma incorporadora. Então, nessa minha vivência, eu sei quanto é importante a gestão de custo dos materiais e quanto isso impacta no resultado não só das obras, mas da organização como um todo. E, confidenciando uma coisa para vocês aqui, um fato da minha carreira, né? Eu participava muito de licitações no departamento de orçamento também, e uma das licitações que a gente ganhou na época foi uns 6 meses antes de começar a pandemia. Então, não preciso nem falar para vocês o que aconteceu com o custo dessa obra, né? Então, realmente, eu acho que a engenharia não é para os fracos, né? Então, acho que isso foi um dos motivos que me fez também mudar a carreira, porque engenharia não é fácil. Tecnologia é mais tranquilo, viu, gente? Falando agora um pouco da Senior Construção,
nós somos líder de mercado hoje em tecnologia para a gestão das construtoras e incorporadoras. Tá? Pelo Ranking Tech de 2024, 45% das 100 maiores construtoras utilizam os nossos sistemas. E, recentemente, semana passada, o RP Summit publicou uma pesquisa com mais de 2.000 construtoras, aí, que 40% das construtoras do país utilizam os nossos sistemas da Senior Construção. E, para quem não conhece a Senior Construção, nós somos compostos por 3 grandes soluções hoje de mercado, que é o RP Mega, o RP UAU, Global Tech, e o RP Obra Prima. Então, a gente faz uma gestão de ponta a ponta de toda a jornada da construção, tá, pessoal? E falando que nós somos uma referência mesmo no segmento, hoje 43% das construtoras e incorporadoras de capital aberto utilizam nossos sistemas. Então, a gente tem um portfólio bem robusto, desde pequenas construtoras que utilizam ali o obra-prima, até médio e grandes construtoras que utilizam ou o sistema Mega ou o sistema UAU pelo país todo. Aí. E, por isso, a gente afirma que a Senior Construção é líder de tecnologia para o segmento. Bom, então, agora vamos voltar para o conteúdo. Né? Falamos já da Senior, falamos de mim. O que a gente espera para 2024 como uma companhia aqui de tecnologia e como que a gente pode apoiar as organizações para potencializar a eficiência de resultados de todos vocês. Trazendo uma pesquisa aqui recente da Latam sobre otimismo de mercado, hoje, 89% dos investidores estão vendo o ano de 2024 com otimismo e 93% dos executivos de médio e grande porte ali, de empresas estão vendo o ano também como um otimismo interessante para 2024. E o que impulsionou isso? Né? A gente vê alguns movimentos econômicos, a taxa Selic estimada para o final de 2024 de 9%, de 2023 caiu de 13,75 para 11,25%, estamos a 10,75% e com essa projeção para queda de 9%, o que vai acabar estimulando mais o mercado, né? Mais crédito, mais consumo, mais financiamento bancário ali para os nossos clientes. Né? Isso acaba tendo um crescimento da indústria do comércio e principalmente da indústria da construção. E 2 partes que influenciaram isso muito é a nossa reforma tributária, aprovada ano passado, e o fomento em políticas habitacionais. Trazendo agora uma pesquisa que a Anshan fez com os CEOs, qual que é a expectativa das organizações, né, para investimento ali voltados para a tecnologia? O que se espera de soluções tecnológicas para fomentar os negócios? 72% esperam que tenham tecnologias para aumentar as vendas, né? Aumento de capacidade de produção e redução de custos ficaram ali com 49%. E, logo em seguida, automação, transformação digital e inovação. E é justamente isso aqui que a Senior hoje está focada, a Senior Construção, é ajudar os nossos clientes a vender mais, ter mais eficiência produtiva e ter redução nos custos operacionais, além de ser a base de automação, transformação digital e a inovação para os nossos clientes. Agora, trazendo uma pesquisa da Gartner, que também foi lançada recentemente, sobre inteligência artificial. No ano de 2023, 5% das organizações já utilizavam em seus processos alguma aplicação de inteligência artificial. Só que esse crescimento vai ser exponencial. Até 2026, existe uma expectativa que 80% dos processos da organização de vocês terá algum tipo de aplicação de inteligência artificial. E falando de gestão de dados e inteligência de dados, uma pesquisa recente também divulgada pelo RP Summit, 22% dos empresários querem investir no ano algo voltado para a inteligência de dados, big data, analytics, dashboards estratégicos. Beleza, falamos agora da área de tecnologia, voltando para o mercado, eu trouxe aqui uma curva de evolução do NCC, né? É até um estudo elaborado pela FGV e divulgado pela CEBIC. Copiei? A gente teve um aumento pequeno, né, em janeiro de 2024, de 0,27, mais impulsionado pela mão de obra e menos pelo material. O material teve uma estabilidade. É uma curva teoricamente estável. Né? Eu trouxe um insumo específico aqui, que aumentou também significativamente em 2024, que é o cimento Portland, 1,06. Mas essa curva não é uma curva ainda confortável. Né? Nos últimos 4 anos, a gente teve um acúmulo real de custo de 57% e um índice de correção em IPCA de 27,31%. Então, aqui a gente vê que o aumento de custo real ali, durante a pandemia é bem acima de um índice de correção.
E o patamar da pré-pandemia, a gente não voltou aos patamares da pré-pandemia. Então, mesmo que exista uma curva estável, a gente sabe que não é confortável ainda para as construtoras e incorporadoras o aumento de custo de material. Ainda é uma grande preocupação, né? Acho que por muitos anos aí. Então, pensando no cenário ali de tecnologia e no cenário hoje atual, né, dessa variação de custo, a gente traz aqui para vocês, para os nossos clientes, essa novidade, que é o nosso insight de tomada de decisão, que é um dash voltado para a eficiência de compras. Hoje a gente entende que o time de suprimentos não pode ser só um comprador, ele tem que ser um estrategista. Então, toda a nossa cadeia ali, a gente tem mais de 2.000 construtores hoje que utilizam os nossos sistemas. A gente traz através da nossa inteligência de dados, que é os nossos data lakes, cruzando com uma inteligência artificial, porque são milhares de cotações que passam hoje pelos nossos sistemas, só que a gente tem uma dificuldade de padronização de insumos. Então, a inteligência artificial vem, cruza essas informações, e aqui a gente traz um dash com a curva A, qual que é a variação de custo ali ao longo do tempo, por região. Então, assim, são insights realmente para ter uma eficiência de compra para os nossos construtores e incorporadores, né? Então, aqui a gente traz uma tendência de mercado, porque a gente consegue tracionar aqui qual que é o comportamento de preço por mês, por região. Esse dash são dados efetivos, então não é uma pesquisa, não é um Sinap que está aqui. São realmente cotações reais que são utilizadas ali todos os dias nas nossas bases. E a granularidade de dados, porque são análises de níveis detalhados. Eu consigo aqui monitorar por região, ali pelo tempo, qual que é o melhor time para a minha compra, e eu consigo fazer todo esse monitoramento dentro dos nossos dashes, justamente para ter uma eficiência melhor nas compras. Aqui é só algumas imagens. Hoje a gente tem 40% dos nossos clientes, a gente rodou nessa base para ter esses insights desse dashboard. E trazendo aqui um resultado conquistado, né, um case de sucesso que a gente fez de um dos nossos clientes com esse painel de inteligência de compras. A gente escolheu que o insumo de cimento Portland, vocês estão vendo essas letrinhas aqui porque esses dados são anonimizados, tá, pessoal? Então, por isso que a gente não coloca o nome do cliente, mas a gente só coloca a região, a fábrica e o insumo específico para ter esse tipo de tomada de decisão. Então, esse cliente nosso específico, esse case, ele usava a mesma marca de cimento, mas só com uma escolha da melhor fábrica e o melhor time de ser comprado, a gente conseguiu uma projeção de redução de custo de R$300 mil só no insumo de cimento e uma projeção de redução de custo dessa obra de 1%. Então, esse aqui é o que a gente chama de centavos transformando em milhões, porque a gente pegou aqui na base toda a nossa de compras, qual que era o melhor time, qual que era a melhor fábrica para ele comprar, e ele fez essa redução de custo efetivo, realmente trazendo mais resultado para dentro da construtora deles. E todos esses resultados caem nos nossos analíticos de obra, que tem mais insights ali de acompanhamento de custo, acompanhamento de prazo, e isso tudo sendo cruzado com essas inteligências também que a gente traz de dados dos nossos clientes. Só que a gente falou um ponto interessante, que é a aplicação de inteligência artificial, né? Então, no nosso dash, a gente já faz esse cruzamento de insumos do banco utilizando uma inteligência artificial, mas a gente trouxe aqui um caso que até esse mesmo cliente utilizou. A gente fez uma integração de uma inteligência artificial, que é o ChatGPT, e aqui, como vocês podem ver, o próprio suprimentos, ali, o analista consegue colocar ali qual é o preço médio do cimento Portland, 2,50 quilos, em Curitiba, nos últimos 3 meses. E cruzando a cotação, as cotações dele estão abertas, aqui ele já consegue ter o insight de qual que é o melhor custo a ser comprado e quanto de economia que ele vai gerar nas cotações dele em aberto. Então, isso aqui realmente trazer uma eficiência para as construtoras e incorporadoras ali na hora da compra. É os centavos virando milhões aqui. E, para fechar a minha fala, eu só queria trazer uma curiosidade aqui que não tem nada a ver com o tema, mas é relacionada aqui à Fórmula 1. Não sei se vocês sabem, o carro da Renault e o carro da Red Bull têm o mesmo motor, mas a gente sabe que o desempenho dessas duas escuderias foi muito diferente nos últimos anos, né? A Red Bull é uma grande campeã nos últimos anos. E, ouvindo uma fala, um podcast do diretor da Renault, diretor de oficinas de motores da Renault, ele confidenciou um fato bem interessante.
Quando, na sexta-feira, ele passava ali na oficina da Renault, estava tudo limpinho, não tinha ninguém ali trabalhando. E da Red Bull, uma bagunça, uma sujeira, todo mundo trabalhando. E aqui é o que a gente fala na Fórmula 1, que a Red Bull tinha fome de milissegundos. Eles extraíam o máximo do carro para ter a melhor eficiência. Então, eu fecho minha fala aqui, dizendo para vocês que a Sênior Construção, a Sênior Sistemas, tem fome de milissegundos, a gente tem fome de centavos virando milhões, e eu acho que o mercado também. Então, é para vocês contarem com a gente. A Sênior Sistemas está à disposição de todos vocês. Isso. Por quê? A gente é muito mais com RP, a gente gera valor ao mercado. E, Eda, só vou fazer um fechamento aqui rapidinho. É só deixar um QR Code aqui para quem tiver interesse de receber esse dash, saber mais sobre esse conteúdo. Cliquem aqui no nosso QR Code para, né, concorrer. E a gente vai ter também uma premiação, um prêmio. A gente vai estar sorteando um prêmio, que não é a Cap Sênior, tá? Mas pode ser. E não deixem de participar e conhecer mais sobre as nossas soluções. Obrigada, pessoal. Nós vamos convidar a Cíntia para permanecer aqui no debate conosco, né? Já que a Sênior tem aí todo esse know-how muito importante. Nós vamos falar sobre preço, sobre insumos e convidá-la também para participar do nosso painel. Renato? Bom, pessoal, eu queria apresentar melhor a Ieda. A Ieda Vasconcelos hoje talvez seja a economista com maior experiência no mercado imobiliário e na construção do Brasil. Felizmente, ela está conosco lá no Sinduscon de Minas Gerais há quase 30 anos. O Sinduscon de Minas Gerais é o responsável pelo banco de dados da CEBIC já há bastante tempo, né, sobre a coordenação da Ieda. E hoje, além de nos atender, a Ieda também é economista-chefe da CEBIC. Então, todos os dados econômicos divulgados pela CEBIC saem de Belo Horizonte, das mãos da Ieda. E é muito bom, Cíntia, a gente ver. Eu reconheci o gráfico imediatamente na hora que se apresentou, porque a Ieda, o gráfico dela a gente bate o olho e sabe que foi ela que fez. E é muito bom a gente ver esses dados sendo apropriados pelo mercado, né? Porque quando a gente faz um esforço, né, de geração dessas informações, né, porque o dado é uma coisa estática, a gente quer ver o mercado utilizando. Então, assim, fiquei muito feliz de ver o gráfico da Ieda na sua apresentação, que mostra que o esforço que a gente está fazendo, ele está surtindo efeito, né? E a gente, desde já, coloca tanto o Sinduscon de Minas quanto a CEBIC à disposição de vocês. Recentemente, a CEBIC criou, né, um comitê de economia para abrigar os trabalhos da Ieda. Esse comitê começa a funcionar nessa nova gestão do Renato, que já completa um ano agora no meio do ano. Então, queria só fazer essa apresentação e deixar aí, mais uma vez, os créditos aí do trabalho da Ieda na área econômica da CEBIC. Renato Michel, além de presidente do Sinduscon, ele também é presidente do Comitê de Economia. Ele falou do Comitê de Economia, mas ele que é o presidente, aí é o grande coordenador, né? Nós só aqui seguimos os passos que ele nos orienta. Nós vamos começar o nosso debate. Eu vou convidar o José Silvio Guise, que é presidente da Coopercon Santa Catarina, para se juntar a nós, para que nós possamos falar aí um pouco dos insumos, das expectativas, do comportamento, do preço deles. Vamos convidar também o David Oliveira Fratel, que ele é membro do Comitê de Tecnologia e Qualidade do Sinduscon São Paulo, né? E também ele é membro do Conselho Fiscal do Sinduscon São Paulo. Para iniciar esse debate, eu gostaria de fazer uma provocação aqui, passando só 5 slides rápidos, para nós acompanharmos o que efetivamente aconteceu com o custo de material de construção desde o início da pandemia. Acho que todos aqui militam no setor da construção e passaram aí por esse momento muito crítico de um aumento forte de preços. Então, eu gostaria de pedir, por favor, para passar aí esses gráficos que nós trouxemos aqui. Eu que tenho
Eu vou passar aqui. Isso, obrigada. Esse gráfico aqui, nós temos alguns dados bem importantes nele. Essa linha verde, nós fizemos uma base aqui desde janeiro de 2020. Colocamos janeiro de 2020 igual a 100 e trouxemos até fevereiro. Esse é o custo da construção, que é o INCC e que é usado fortemente pelo setor. Essa linha azul é a linha da evolução do INCC total, mas compõe o INCC, o custo com materiais e equipamentos, o custo com a mão de obra e o custo com os serviços. Se nós observarmos aqui, de janeiro de 2020 a fevereiro de 24, o custo da construção já aumentou quase 41%, o custo com a mão de obra 31, quase 31,5%, mas olha lá o custo com material e equipamento, mais de 58%. E nesse período, até fevereiro, o indicador oficial da inflação no país, que é o IPCA, aumentou quase 29%. Então, por que eu estou passando isso? Porque quando nós analisamos só o item materiais e equipamentos e mão de obra, a gente vê aqui claramente que desde o início da pandemia nós tivemos aí uma maior elevação do custo com material. E por que é importante aquele gráfico que nos traz lá aquele acumulado de 58%? Porque desde meados de 2022 nós sentimos aí uma maior estabilidade nas altas dos insumos. E o que é importante esclarecer? Essa maior estabilidade não significa queda de preços, não significa que os insumos voltaram lá para os preços anteriores à pandemia. Então, nós continuamos com um patamar muito elevado de preços, mas o ano passado, esse gráfico aqui que começa lá em 2020, a linha azul é o INCC materiais e equipamentos, a linha amarela é o INCC total. Então, aqui nós vemos claramente que 2020, 2021, até 2022, em julho, o custo com material veio subindo muito. 2023, as variações foram menores, mas ainda hoje nós temos aí, ele estabilizou num patamar muito alto de preços. Então, aqui esse é um dos gráficos que a Cíntia mostrou aqui, que foi a variação mês a mês, aqui só atualizamos até fevereiro. Essas variações mensais, que são as variações até mesmo mais próximas à inflação, elas escondem aqui atrás dessas variações esses aumentos expressivos que nós tivemos. Então, o que nós vamos discutir aqui é esse cenário que nós temos dos preços, o que nós estamos observando que pode acontecer, que está acontecendo aqui, e o que nos espera. Eu vou passar a palavra primeiro para o Davi Fratel, para ele fazer os comentários dele, depois a gente vai comentando junto, e depois para o Guise. Renato, você já quer falar? Então, Davi, por favor. Obrigada, viu, Davi, pela participação conosco. Por favor, coloca a minha apresentação. Eu também trouxe alguns gráficos, viu, Ieda? Inclusive, para mostrar que o INCC não retratou absolutamente nada da realidade do que aconteceu na época da pandemia. Mas a gente tem um cenário muito pior, né? Foi muito pior do que isso. Se fosse só isso, a gente estava até satisfeito, né? Então, cadê o... Tá bom. Ok, obrigado. Bem, eu sou Davi Fratel, sou membro do Comitê de Tecnologia e Qualidade do Sinduscon, sou conselheiro do Sinduscon, e nas horas vagas eu sou diretor executivo da incorporadora e consultora Calas, tá certo? E faço outras coisas também aí em prol do setor da construção civil, que está precisando de muita ajuda nesses tempos aí negros, né, que nós estamos passando de mão de obra, né, de escassez de mão de obra. Então, dentro desse cenário aí, aproveitando aí o gancho que a Ieda me deu, 2020 a 2023, o setor foi muito afetado pelas commodities, pelo preço internacional das commodities. Então, você tem, por exemplo, cobre, que interfere muito nas nossas instalações elétricas, hidráulicas, de gás, etc., você teve uma variação, aqui eu coloco nesse gráfico,
exatamente o ponto onde começou a pandemia, onde terminou a pandemia, para a gente ver que, quando a pandemia foi decretada no mundo, o cobre, que estava em torno de 4.500 dólares a tonelada, ele passou a quase 11 mil dólares a tonelada. Então, esse aumento afetou diretamente fios, cabos e etc. Né? O alumínio, a mesma coisa. Quando aconteceu a pandemia, o alumínio começou a subir vertiginosamente, saindo da casa de 1.500 dólares a tonelada até 4.000 dólares a tonelada. Então, um absurdo o que aconteceu. E na hora que foi dito que o declínio dos casos notificados do mundo começaram a baixar, onde, inclusive, a pandemia foi decretada pela OMS, os preços entraram em estabilidade. Mas, o que é que acontece? Não voltou, como a Ieda muito bem pontuou, ao que era. A gente estava aqui na casa de 2.000 dólares, voltamos para a casa dos 2.500 dólares a tonelada. Então, não voltou ao mesmo preço em dólar, sem contar que o real desvalorizou muito de lá para cá. Então, a gente teve o efeito do aumento da commodity e a redução de valor efetivo do real. Vocês me desculpem, eu não sou economista, tá certo? Sou engenheiro civil, né? Dar palestra para economista sobre preço é um desafio, né? A sucata de aço, que é a base, a matéria-prima, né, dos vergalhões, dos aços cortados e dobrados, aconteceu bem similar, mas só que de forma muito abrupta. O Brasil chegou a importar sucata do Canadá para fazer aço, vergalhão de aço, né? Olha o que aconteceu. Estava na casa dos seus 700 dólares a tonelada e passou quase 1.000 dólares a tonelada. Depois o cenário voltou e o engraçado e bom que o aço, a partir de 2023, de meados de 2023, a sucata de aço começou a cair, até hoje cai o preço do aço. O aço é um material que vem caindo de preço a cada dia. A gente está com uma surpresa positiva do aço no Brasil, porque ele está hoje abaixo do que começou na pandemia. Foi o único material, a commodity, que aconteceu isso. Isso vem refletindo no preço do aço longo, né? O petróleo, diesel, transporte, né? Toda a nossa base de transporte da construção civil é no diesel, está aí. Saiu da casa aqui de 22,74, foi para a casa de 122,84 dólares por barril. Foi um absurdo o que aconteceu. E não voltou. Ele voltou para 87. Né? Bem, o que aconteceu com os materiais? Eu queria explicar esse gráfico para vocês, porque talvez vocês nunca tenham visto esse tipo de abordagem. O que acontece? Aqui, na curva laranja, é a variação do INCC, de fevereiro de 20 até fevereiro de 24, a curva laranja, a variação acumulada do INCC. A curva azul, tá certo? É o preço efetivo de contratação de instalações prediais, em INCC. Então, a gente transformou o preço efetivo de uma série de dados de instalação predial para o INCC. Então, a gente foi medir o quanto o preço da instalação descolou em relação ao INCC. É isso que esse gráfico quer mostrar. Então, na época da pandemia, vocês podem perceber que o azul, até abril de 21, mais ou menos, ele esteve abaixo do INCC, depois ele aumentou abruptamente, continuou num patamar aumentado e, em agosto de 22, ele chegou a 1.347 contra 700. Né? Então, o INCC, naquela época, estava em torno de 1.000 para 1.347, ou seja, naquela época houve um descolamento de quase 35% do preço real das instalações elétricas em relação à variação do INCC. É isso que eu falo. Se a variação nesses 2 anos foi de 54%, né? 54%, você soma isso mais 35% de descolamento, então a gente vai ter um preço de instalação elétrica bem
acima do razoável daquilo que aconteceu. E o preço não voltou. Hoje a instalação elétrica ainda descola um pouco do INCC, tá certo? Mas pelo acumulado, a pior fase que nós passamos foi exatamente nessa fase das duas linhas que se encontra aí o período de pico do preço do cobre, né? Onde houve de fato esse descolamento, e também do PVC. O PVC aconteceu a mesma coisa, né? O aço longo, que a gente falou, teve dois problemas. O aço longo, ele teve o problema da própria commodity, né, que foi a sucata do aço, e nós tivemos o problema da guerra na Ucrânia, que fechou grandes aciarias na Ucrânia, né? A Arcelor, por exemplo, fechou uma das maiores plantas de aço do mundo, que ficava na Ucrânia. Ela foi tomada pelos russos, né? Então, ela parou a produção. Então, a gente teve uma conjunção de problemas aí no aço longo, que aconteceu nesse período, exatamente nesse período. Você vê, o descolamento é de 1.538 INCCs para 1.000, quase 1.000. Então, é quase 50% acima da variação do INCC. Isso aconteceu nos aços longos, que começou a decair. Ele tem um movimento de queda de preço, né, como eu falei para vocês, mas não voltou aos 800 que aqui estava no começo da série que nós tomamos. E dizer para vocês que esses dados em azul são dados reais, são dados tirados de nota fiscal de várias e várias obras que nós pesquisamos, tá certo? Coisa similar ao que a Sênior faz, tá? Mas não somos concorrentes da Sênior. Achei muito interessante, inclusive. O diesel, similar, aconteceu também. Você vê lá, de 1.800 para 1.000. O diesel descolou 80% do INCC. O transporte de caminhão, serviços de terraplenagem, serviços iniciais, teve um descolamento horroroso. E tem mais um detalhe. A depender da fase que você está na obra aí na fase de terraplenagem, fundação e estrutura, e se você tiver naquele momento, se você estivesse naquele momento, e nós estávamos em mais de 25 canteiros de obra naquele momento, pela nossa empresa, pelo Grupo Calas, você tem uma inflação absurda, porque nós só trabalhávamos na época com movimento de terra, fundação, estrutura. O bloco teve um absurdo, né? Elevadores de passageiros, o fator China. China entrou em lockdown, nada entrava, nada saía. O que aconteceu com os elevadores? Foi retido a questão dos elevadores. Até hoje a gente tem problema em obra por conta de atraso de elevador. Não mais do equipamento, que a China soltou os equipamentos, os chips, etc. Mas a montagem ficou tão acumulada na época da pandemia que o preço deu uma descolada absurda, né? Como vocês podem ver aí, de quase 70% além do INCC a preço de hoje. Tá? Concreto estrutural, a mesma coisa. Hoje nós temos um descolamento de quase 30% do concreto estrutural, concreto usinado, né, em betoneira. A forma pronta de madeira aconteceu uma coisa também parecida. Olha o descolamento que deu na época ali de dezembro de 2021, que descolou do INCC mais de 100%. Na época, nós comprávamos forma pronta a R$ 45,00 o metro quadrado, e a gente chegou a comprar por R$ 145,00 o metro quadrado da forma pronta aqui em São Paulo. Foi um absurdo. Por quê? Porque os Estados Unidos comprou muita coisa do Brasil em termos de chapa resinada, chapa plastificada. Levou muito do nosso estoque, né? Quase todo o nosso estoque. Então, chapa para o Brasil era um artigo de luxo. Por isso que deu esse pipoco. Mas depois, ele voltou ao normal. Ele hoje está, em relação a fevereiro de 2020, a mesma coisa em relação ao INCC. O cimento a granel, né, também estourou. Aliás, todo produto que envolve cimento teve um problema muito grave. Por quê? Porque hoje há uma busca desenfreada do mercado nacional em querer igualar o preço do cimento ao preço internacional. Hoje, o cimento a granel lá fora está custando $135. E aqui no Brasil deve estar custando coisa de $110.
Então, os caras não vão, se tiver alguém das cimenteiras aqui, por favor, os caras não vão sossegar enquanto não igualarem o preço no Brasil ao preço lá fora. Então, nós temos ainda uma defasagem de 30% do preço do cimento em relação ao preço internacional. O cimento aconteceu isso, o bloco de concreto, olha como estourou. Um absurdo. Bloco de concreto, 80%. Hoje a gente pensa duas vezes se a gente deve fazer alvenaria estrutural ou estrutura convencional. Porque o preço do bloco não dá mais para fazer. E, além disso, há escassez do bloco no Brasil. Você não consegue mais comprar, com tranquilidade, bloco de concreto em São Paulo. Nós estamos virando a chave em algumas obras nossas, comprando bloco cerâmico. Tá? Argamassas, também de concreto, descolamento aí de quase 40% a partir de hoje. E é isso. Então, eu chego à conclusão que há estabilidade, hoje há estabilidade de preços de materiais, eu concordo 100% com Ieda, e quem sou eu para não concordar? Né? O concreto estrutural, bloco, argamassa e colante são exceções, tudo à base de cimento, continua um absurdo. O aço longo vem registrando sensível queda nos preços, mas não voltou aos patamares do passado. E a médio e longo prazo, a grande preocupação hoje no Brasil é a qualidade e a quantidade de mão de obra. Isso foi uma coisa que já foi tratada pela Ana aqui no painel anterior, que clama pela necessidade da industrialização da construção civil. Tá certo, pessoal? Então, eu agradeço a vocês aí por essa fala. Obrigada. Bom, eu queria agradecer ao Davi pela apresentação e convidar o Guise para fazer sua apresentação. Depois da apresentação do Guise, nós vamos abrir para o debate, conversar aí desse cenário atual e também com os palestrantes e também responder as perguntas. Por favor, Guise. Boa tarde a todos e a todas. Né? Uma satisfação estar participando desse painel aqui hoje. Em nome da Ieda, Cíntia, Davi e Renato. Praticamente já falaram tudo sobre o insumo, né? E eu vou trazer a solução, então. Mas que eu posso dizer que tem uma apresentaçãozinha ali. Não sei, ver? Isso. Não, o cenário atual do preço dos insumos da construção civil. Meu nome é José Silvio Guise, sou presidente do Sinduscom Tubarão também e presidente da cooperativa da construção civil de Santa Catarina. Né? Faço parte também da Federação Fiesc e Associação Comercial lá em Tubarão, que é a CIT. Sou diretor lá também. Gosto muito do cooperativismo, associativismo. A gente está sempre se doando nesse tempo que a gente tem. Né? E peguei aí né? Então, o que a gente vem buscando, né, no insumo, esse aumento, a gente faz de tudo, busca soluções dentro do seu canteiro de obra, dentro da sua engenharia, né, para sempre reduzir esse custo. Mas chega uma hora que a gente não consegue mais, né? A gente imprime lá e aqui e a gente depara com todas essas dificuldades que a gente vem enfrentando. Né? Na pandemia, né, foi um desastre, aí, vamos dizer, para todo mundo, foi um aprendiz. E precisamos sempre estar à frente disso aí, pensando nas nossas empresas, o futuro, as ações lá na frente. Tivemos aí os problemas de imposto de importação, nós vinha importando o aço. Dentro da cooperativa a gente
trabalhou pensando lá na frente, certificando essa cooperativa, para um dia usar essa certificação. E justo nesse momento da pandemia, a gente trouxe muitas soluções para muitas empresas do Brasil. A gente conseguiu importar o aço, entregar no Brasil inteiro, impedindo, né, o fechamento dos seus canteiros. Santa Catarina, nós ficamos, acho, 3 dias, no máximo, com os portões fechados. O governo lá, a federação, a Fiesc, junto com o nosso governo do Estado, entendimento, liberaram a construção lá. Mas teve outros estados que ficaram fechados aí, né? E nisso a gente conseguiu fazer esse trabalho de trazer esse material da Turquia, vindo para o Brasil, ajudando aí as construtoras, minimizando os prejuízos. E nesse avanço todo, vem ainda a guerra nos atrapalhar ainda, nos ajudar. E a gente vai tentando, tocando nosso trabalho, porque eu acho que em todas as construtoras tem um setor de engenharia, tem um dono da construtora. Eu tenho uma construtora que vai fazer 30 anos agora, esse ano. Eu tenho o meu sócio. A gente sempre sonhou. A gente vai lá comprar aquele terreno para fazer um empreendimento, a incorporadora. A gente sonha com aquele projeto, depois leva para a engenharia para fazer o trabalho. E ali a gente programa tudo, né? Aí o problema é que quando chega uma guerra, uma pandemia, meus sonhos vão me acabar, não vou conseguir realizar. A gente vai trabalhando 4, 5 anos para realizar um projeto de 3 anos. E aí, com a guerra também nos atrapalhou bastante, inclusive na importação, porque teve a guerra lá no Mar Vermelho, que mudou a rota dos barcos, dos navios, atrasando ainda mais o compromisso que a gente tínhamos de entregar o aço dia 20 de janeiro. O aço só chegou dia 28 de fevereiro. Então, algumas construtoras também tiveram dificuldade devido a esse tráfico que houve também na guerra da Ucrânia. O aço vem melhorando, vem caindo. Mas aqui no Brasil, as empresas também não estão tocando a produção necessária para botar esse aço no mercado. Hoje está faltando alguns aços, algumas bitolas. Vocês 3, está faltando. A usina, ela diminuiu, desde a pandemia, ela diminuiu a produção dela. E ela está diminuindo para quê? Para aumentar o seu preço. Porque lá na pandemia, eu tinha comprado aço a R$ 2,90, comprei em setembro, para eles me entregar em dezembro. Chegou em dezembro e me entregaram com uma nota junto, com acréscimo, passando a R$ 9,00 o quilo. É um absurdo ter pago, antecipado, e o cara te manda o acréscimo para tu pagar o restante. E com a importação, ela te traz uma garantia dentro para as construtoras. Ela te garante aquele preço. Ela te garante. Vai trazer o aço a 4,65, é 4,65 que você vai receber
no seu canteiro de obra. Você não vai ter surpresa. E com tudo isso aí, com esse avanço das cooperativas, trabalhando não só Santa Catarina, as outras cooperativas do Brasil também fizeram sua parte na pandemia, não só no ferro, mas até no tijolo. Nós tinha na cerâmica, empresa que não tinha, estava com a estrutura do prédio pronto, e eles não tinham alvenaria para botar. A gente foi buscar cerâmica lá em Santa Catarina, por exemplo, foi buscar cerâmica lá no Rio Grande do Sul, foi buscar cerâmica em outras cidades vizinhas para trazer para cá. Então, a cooperativa ela fez esse trabalho, como as outras, né, do Brasil, aí que fizeram a sua parte. E nos gráficos que a Leda já mostrou, o Davi mostrou muito bem. Tem um gráfico aí que mostra, né, sobre o conflito da pandemia ali, e mais da Ucrânia, até onde chegou nossos valores dos insumos, né, a variação que teve. Né. No outro mostra a variação anual do INCC ali, também chegou, depois caiu, 2023, lá em 2020 chegou a 13,85, depois 2023 chegou a 3,45, esse patamar, né? E o gráfico do Davi ali mostra muito completo todo o aumento que a gente teve, e ainda continua alto. Nada abaixou. Continua alto. E a construção civil, o empresário, está se virando nos 30 dentro do seu canteiro de obra, para diminuir esse custo. E a indústria ela está ali, ela está esperando a oportunidade, como diz o Davi, o cimento vai aumentar mais 30%, vai aumentar sim. O aço vai aumentar sim, porque vai faltar a sua demanda, vai faltar o seu produto, e nós ficamos na mão deles, nós temos que chegar lá, não vão parar o nosso canteiro de obra, porque vem multa, vem o nosso cliente, né? Isso, não estamos nem falando da reforma tributária, como a gente estava falando aqui no outro debate, que vem aí 12%, 20% em cima desse custo. Aí nós temos que trabalhar, nós temos que trabalhar junto, com a CEBIC, em cima do governo, trazer soluções melhores, porque a CEBIC hoje já está fazendo a reforma tributária, ela está fazendo análise para nós. Nós estamos participando junto, o Sinduscom está colaborando com a CEBIC para trazer uma solução mais confortável hoje para a gente. Então, eu agradeço aí pelo convite, Ieda, e espero estar colaborando com vocês aqui. Bom, pessoal, queria fazer só alguns comentários aí, agradecer o Guise pela fala, né, pela sua experiência lá com a Coopercon de Santa Catarina, que é uma das maiores cooperativas do setor da construção do Brasil. Primeiro, a gente tem que entender a complexidade do nosso setor, né, do setor da construção. Nós somos um setor de ciclo longo, né? Na área imobiliária, por exemplo, né, entre a aquisição do terreno, a aprovação de um projeto, a construção e a entrega, nós estamos falando aí de 4, 5 anos. Né? Então, assim, é preciso ter um pouco de previsibilidade. Né? É lógico, a pandemia foi um caso extremo. Né? Eu acho que dificilmente a gente vai ver um momento tão complexo da história mundial, vamos dizer assim. É uma coisa difícil de prever, né? Mas o nosso setor é um setor que traz dentro de si um risco muito grande para o construtor, para o incorporador, para o empreendedor, mesmo para aquele que faz uma obra por empreitada, uma obra de infraestrutura, enfim, porque as obras elas têm um ciclo longo e muita coisa acontece nesse período. Às vezes, você começa a obra com um presidente, passa por um
segundo, às vezes chega até num terceiro. Então, mudança, né, Ieda, de taxa de juros. Há pouco tempo nós tínhamos uma Selic de 2, foi a quase 14, agora está com uma tendência de queda. Então, assim, é muito complexo essa questão. Queria aqui fazer um elogio à cooperativa de Santa Catarina, que fez essa importação de aço, que foi muito importante. E com isso eu queria reforçar, né, a importância das cooperativas, né? Eu não sei, a gente está aqui com uma plateia muito grande, pessoal, mas fiquem atentos aí. Hoje quase todos os estados do Brasil têm uma Coopercon. Lá em Minas nós temos a Coopercon MG, e são instituições assim que normalmente estão ligadas aos Sinduscons e que fazem um trabalho muito ativo, né, concentrando a demanda e buscando uma condição diferenciada para os associados, né? Então, isso é muito importante, porque, às vezes, você está comprando uma quantidade pequena, mas, quando você junta essa demanda, você tem um poder de negociação muito maior, e isso acaba atenuando um pouco nessa questão do insumo. Então, fiquem muito atentos a isso, procurem os Sinduscons dos seus estados, procurem as cooperativas, porque vocês vão encontrar aí um grande parceiro para essas questões, né? Gostei muito também da apresentação do Davi, né? Essa demonstração dos preços relativos, atrelando aí a INCC. Realmente, a Ieda mostrou nos gráficos, foi desafiador, né? Você ter um INCC de materiais aí subindo mais de 80%, né, Ieda? E aí, falando um pouquinho de novo do mercado imobiliário, né, muitos estados não conseguiram repassar isso para os consumidores, porque a gente tem que entender que a gente tem um teto, né? Qual que é o teto? O teto é o bolso do nosso consumidor, é o poder de compra dele, né? Então, você imagina uma família lá no início da pandemia, ela tinha um poder de compra, ela conseguia acessar um determinado imóvel. Essa família teve a sua renda corrigida pelo IPCA, que, como a Ieda mostrou, foi algo em torno aí de 25%. Mas os preços dos imóveis subiram muito mais do que isso. Ou seja, o que aconteceu? Essa família ficou mais pobre. Ela não consegue hoje, com a mesma renda, mesmo emprego, mesma renda corrigida, obviamente, né? Ela não vai conseguir adquirir o mesmo imóvel que ela adquiria no passado, porque houve um descolamento entre o preço dos imóveis e a renda das famílias. Não foram todos os estados. Em Minas Gerais, o nosso preço de venda ele acompanhou o INCC. Minas Gerais Belo Horizonte, especificamente, é uma cidade que tem uma oferta disponível muito baixa. Para vocês terem uma ideia, nós temos pouco menos, em torno de 4 mil imóveis disponíveis em Belo Horizonte. São imóveis em construção. O nosso estoque de prontos é praticamente zero. Cidades como Porto Alegre e Curitiba têm mais de 10 mil imóveis à disposição. Então, pela oferta ser muito baixa, o mercado, de uma certa forma, conseguiu corrigir. Mas é sempre ruim subir preço, né? Porque, quando você está subindo preço, você está indo cada vez mais para o topo da pirâmide e você vai encontrar sempre menos pessoas em condição de adquirir o seu imóvel. Então, acho que isso é uma estratégia ruim, né? É lógico que é uma situação extrema em que você precisa de repassar os seus custos, mas o que a gente gostaria é de estar vendendo imóveis cada vez mais baratos, imóveis mais acessíveis para a população de uma forma geral. Queria fazer aqui também uma fala um pouco sobre o produto da Sênior, né? A Cíntia apresentou muito bem. Eu acho que nesse cenário, muito importante, né, Cíntia, você ter aí um trabalho muito grande de custos, né? Está muito atento à questão dos custos. Em alguns produtos, como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, os contratos não são nem mesmo corrigidos na faixa 1, né? É como se fosse uma obra por empreitada. A partir do momento que você assinou com a Caixa, aquele valor é fixo e reajustável, e fica muito difícil, né, você administrar tudo isso, porque não tem contingência que chegue, não tem gordura no orçamento que chegue para absorver essa distorção.
Eu acho, assim, encerrando a minha fala, que a gente está num momento de estabilidade, sem dúvida, muito melhor do que já tivemos em anos anteriores, mas isso não quer dizer que a gente está confortável, né? O Guise colocou aqui, o Fernando Guedes, que nos antecedeu aqui na palestra, trouxe aí a questão da reforma tributária. A reforma tributária foi aprovada pelo Congresso, mas isso não é o fim, isso é apenas o começo. Para o setor de construção civil, que foi reconhecido como um setor especial, né, e, portanto, vai ter um regime especial tributário, esse ano é o ano que esse regime vai ser regulamentado. Então, o que a reforma tributária diz para o setor da construção até o momento é que nós teremos um regime especial tributário. Qual regime? Ninguém sabe. Então, a gente precisa de ficar atento, né, dentro das nossas empresas, buscar as entidades, né, que estão travando essa discussão com o Congresso Nacional, para que não haja aumento de carga tributária no nosso setor, né, porque, se houver, fatalmente a gente vai ter um repasse para os preços. Então, assim, eu fico ainda preocupado, né, como que vai ser essa questão da reforma tributária, que rete que vem para o nosso setor. O nosso setor, ele movimenta aí quase 100 outros setores, né? Eu nem sei, Cíntia, a gente deve ter numa obra, sei lá, 2.000, 3.000 itens, é um número absurdo, né, de itens que a gente tem numa obra. Então, assim, fiquem atentos, principalmente a essa questão da reforma tributária, porque isso pode, sim, impactar fortemente os preços dos insumos e, portanto, os custos das obras e o preço dos imóveis. Muito obrigado. Obrigada, Renato. Gostaria de começar o nosso debate, mas eu queria ser a primeira a fazer as perguntas aqui para o Guise e também para o Davi. Nesse cenário, né, o Guise já falou claramente, nós vamos ter aumento, e que aí é o que está sendo usado para isso, né? Algumas indústrias segurando a produção para então forçar aí um aumento de preço. Guise, por curto prazo, que seria aí esse restante de 2024, quais os insumos que você vê aí que são os grandes candidatos a um aumento mais forte de preços? Segmento, aí eu queria perguntar ao Davi também, isso você já está sentindo, isso é uma percepção que nós já teremos, quais outros insumos que vão entrar nisso? Porque o Davi já falou também que nós estamos vivenciando aí um momento difícil com a outra ponta dos nossos custos, né? Porque 50% do nosso custo é material e os 50% é a mão de obra. Durante a pandemia, o grande peso veio do insumo, tanto é que os custos com os materiais, eles alcançaram aí o patamar de mais de 50% do custo total da construção. E agora, né, nós temos também a outra ponta, que é a mão de obra pesando, não só no custo, como na qualificação, quanto na falta, né? Então, além disso, também, tanto Guise como Davi, vê aí nesse curto prazo, para esse restante de ano, algum ponto de maior atenção, alguns insumos que já estão aí para terem altas, que vão elevar ainda mais o nosso custo? Vamos começar aqui com o Guise, depois a gente passa para a Davi, e a Cíntia também, se puder comentar para nós, por favor. Então, eu acredito, né, a gente conversa, né, com o setor, com a própria indústria, a gente tem vários parceiros dentro da cooperativa e eles vêm falando da dificuldade deles também na mão de obra. Mão de obra hoje é uma joia rara, né, vamos falar assim. Eu tenho meu canteiro de obra, eu tenho um empreendimento meu. Nesse empreendimento, estou atrasando a obra aí quase 4 meses de atraso por causa da mão de obra. Não tinha as pessoas certas para botar no seu canteiro. Não tinha lá
o encanador, falta eletricista, falta o pintor, falta o pedreiro. A minha obra, um atraso de 4 meses. Então, já é um problema. E no insumo, temos aí o aço, que vai aumentar. Nós temos aí o cimento, a cerâmica vai também, influi muito no gás e tudo mais. Quando aumenta o gás, ela já vai e aumenta também. Então, é um trabalho, né, que a gente tem que fazer pensando nos lançamentos futuros, botar na conta, prever. Para não ser surpreendido com esses aumentos. Eu acho que, depois da pandemia, muitas consultoras, né, empreendedoras, mudaram, botaram mais uma pessoa dentro da sua empresa para pensar melhor, calcular melhor, fazer o levantamento do custo da sua obra, apurando mais. Porque antes era conta de padeiro, vamos dizer assim, conta de padeiro. Onde é que pesa para mim? É a caixaria, o cimento, o ferro e mais X%. Hoje não, hoje mudou todo esse levantamento do custo da obra de você. Tem que botar item por item. É a segurança, é o IPI, é o imposto, é isso, a legislação, tributação, muita coisa. E antes a gente fazia uma conta só por cima. Então, 2024, vem aumento? Vem. Não como aconteceu na proporção anterior. Davi, quais são esses insumos que você vê para 2024? Gente, já me avisaram que, infelizmente, nós estamos com o tempo estourado, então eu vou pedir ao Davi, né, essa resposta, e depois, qualquer dúvida, quem pode entrar em contato conosco, nós vamos deixar aqui nossos contatos, em relação a qualquer questão desse cenário de aumento de preços. Bem, eu vejo estabilidade para o ano de 2024. Graças a Deus, a nossa preocupação deixou um pouco de ser materiais. Temos que ter muito cuidado, repetindo, com os produtos à base de cimento, porque nós tratamos com cimento com poucos fabricantes aqui no Brasil, tá certo? Poucas são as empresas que fabricam e nos fornecem cimento. Então, elas se juntam, tá certo? E mandam para a gente, por exemplo, há um mês atrás, nós recebemos carta de 12 concreteiras dizendo, olha, a partir de março, o aumento do cimento vai ser de 10%. Isso foi distribuído para todas as empresas do estado de São Paulo. Quem é de São Paulo aqui sabe que recebeu uma cartinha do seu fornecedor, mas com base em que vocês vão aumentar em 10%? Né? Não tem explicação. E mesmo assim, eles forçam a gente a sentar, forçam a gente a negociar, tá certo? Podem não levar lá os 10%, mas levam 6%, 7%, que é uma média que aumentou o concreto há um mês e meio atrás, para todas as empresas de construção que fazem parte do Sinduscon São Paulo, que eu tenho conhecimento. Tá certo? Então, eu dou só esse alerta para a questão do cimento, apoio a iniciativa aí do José Silvio, que é a Coopercon. Nós, na época que teve esse aumento de aço, aqui no Sinduscon, nós fizemos um pool de empresas e compramos, né, para alguns associados do Sinduscon barras retas, que vieram da Turquia, se eu não me engano. A gente fechou uma carga de um navio, foi entregue no dia, tudo isso que ele falou é verdade. Entregaram no preço, e na época a gente esbarrava na questão do corte-dobra, né? Porque o corte-dobra também passou a ser um privilégio de poucas empresas. Então, quando a gente não faz o corte-dobra com o fornecedor A, B ou C, o preço triplica. Sai de 0,60 o quilo, vai para 1,50, 1,70, e aí o corte-dobra inviabiliza a importação do aço. Só que o
o Guise aí falou para mim ali em off, mas eu vou dizer para todo mundo, que ele agora já está com corte de obra também, então nós vamos voltar a conversar, tá bom? Obrigado, gente, valeu, muito obrigado a vocês, viu? Obrigado, Ieda, obrigado você. Obrigada, Daniel. Obrigada, Davi. Cíntia. Davi, desculpa, Davi, perdão. Davi, Cíntia, Guise, Renato. Muito obrigada a todos que assistiram o nosso painel. Nós já vamos teremos um logo em seguida. Convidamos a todos a permanecer. Renato, para suas palavras finais. Bom, pessoal, só para agradecer mais uma vez a presença de vocês, especial aí dos nossos palestrantes. Um bom início para todos nós. Muito obrigado.